Minhas queridas e meus queridos, estou falando diretamente para as famílias e as professoras em uma fase tão difícil para todos nós, né? Difícil pelo que acontece no mundo, mais difícil pelo que nós, nesse momento, precisamos fazer para que as crianças não parem de ler, não parem de escrever, não parem de aprender e principalmente nós não sabemos como vai ficar a questão legal desses dias letivos ou não letivos, se serão contados e não serão contados. Mas eu gostaria de registrar aqui no início que isso me custa muito fazer esse tipo de trabalho, né? Eu não tenho essa prática, eu não fico à vontade, mas eu penso muito, desde que tudo isso começou, em vocês, famílias, professoras, professores, que estão dando conta de algo extremamente inusitado, principalmente aqui no Brasil. Então, resolvi fazer um recorte do recorte e falar hoje para vocês um pouquinho do que é possível se fazer em casa, na escola, a respeito da produção textual. Por que eu falei em casa e na escola? Eu sei que, mesmo de suas casas, as professoras, os professores não pararam nem um instante de enviar questões. Então eu fiquei pensando o que seria algo suave para as crianças e para as famílias, porque também estou no lugar desta mãe, deste pai, desta avó, desta tia, que tem que gerir uma casa com todos em casa e ainda atender a essas questões escolares. Então eu imaginei, a produção textual é algo possível, né? Por exemplo, o que eu faria se eu tivesse crianças entre 6 e 12 anos? Eu faria na minha casa o estabelecimento de um diário, um momento que eu quisesse ficar bem em silêncio, bem sossegada. É hora de escrever no diário. Com data, só eles leriam, eles escreveriam da forma que eles quisessem, né? Dá lá um blocão, um caderno para cada um. Então, o diário é uma possibilidade, mas é óbvio que muita criança não vai ter prazer nisso. Então, por que não propor tarefas de menos fôlego, de menos exigências de concentração? Por exemplo, gente, hoje nós vamos fazer lista. Uma lista do que mais aborreceu vocês em todo esse tempo que estão em casa. Ou então, uma lista do que mais vocês adoraram. Uma lista do que você gostaria de fazer quando acabasse a reclusão. Ou seja, quando todos nós pudéssemos sair e comemorar. Lista, uma coisa simples, de preferência com lápis diferente, com canetão, com pilô, com lápis de cor, para ser lido no jantar, para ser lido para a avó, para as tias. A primeira, necessidade, por exemplo, eu já indiquei, porque você está triste, 11 anos, estou muito chateado, estou de saco cheio. Então faça para mim, escreva uma mensagem dizendo do que mais você sente falta. O que mais você sente falta? O que você não pode ver? A maioria vem, não conviver com os amigos e a escola, Mas então, escreva lá. Uma outra possibilidade, a resenha. Lê o livro, gostou ou não gostou? Escreve. Pode ir para a questão do computador, pode ser bilhete, pode ser para a família, do jeito que for. Vai lá e conta o que achou do livro, quem é o autor, quem que ilustra aquele livro, resume a história sem o final e envia para quem quiser. Outra coisa que é divertido, gente, convenhamos, fazer paródia. A escola faz muito paródia, as turminhas dentro de casa fazem paródias, Então, a outra possibilidade são as paródias. Pega a melodia de uma letra conhecida e encaixa lá alguma coisa que seja do prazer. E a última, para encerrarmos aqui, seria trabalhar com os bilhetes ou com as mensagens da internet, não é? Mas assim, mensagens de encorajamento, mensagens narrando o que sentem falta ou do que estão gostando, mensagens de apoio, mensagens para lares de idosos ou para lares de crianças que precisam de um incentivo. Vejam que em poucos minutos
nós conseguimos atrelar, arrolar coisas simples para propor como tarefa de casa, mas também como algo que venha fazer essa criança escrever com função social.